Pessoal, vamos dar continuidade aqui nos trabalhos. Vamos falar de um tópico que chama-se validação de processo. Por que que você abre um parêntese para isso? É pelo seguinte, auditoria, principalmente de organismo certificador, eles adoram bater nesse tópico. Nós vimos lá atrás que toda vez que um processo ele precisa ser excluído, toda vez que um requisito precisa ser excluído, eu preciso justificá-lo, né? E o que acontece? A maioria dos requisitos excluídos, eles dizem respeito à validação de processo e a projetos. Vamos começar por projetos, porque projetos muitas empresas não têm a parte de desenvolvimento. E validação de processo, as pessoas excluem por quê? Porque elas conseguem monitorar todas as variáveis do produto ou de determinado processo. Perfeito? Agora, existem casos em que eu não consigo monitorar essa variável. Por quê? Porque o tempo, né, por exemplo, de análise é muito longo, porque o custo de determinada análise é muito longo, é muito caro, é muito alto, porque alguns processos, para você fazer um ensaio, eles são destrutivos, né? Então, eu só consigo fazer o ensaio de determinado produto se eu usar esse produto. Então, o que acontece? As empresas começam a validar alguns processos, tá? Só retomando, se a questão de validação de processo não for aplicável, eu vou excluir esse requisito e vou justificar essa exclusão, tá? Pessoal, vamos lá. Todas as vezes que eu não puder monitorar o parâmetro de um produto acabado, é importante que eu valide o processo para garantir a conformidade do mesmo, tá? Por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de dar, porque foi a primeira vez que eu vi isso aparecer de forma tão clara para mim. Uma empresa que processava carbonato de cálcio, ela precisou validar, né, o seu processo quanto à presença de arsênio. Por quê? Porque teste de arsênio, além de ser caríssimo, demorava muito. Então, o que ela fez? Ela contratou um estudo, certo? Com geólogos, engenheiro de minas, e validou, certo? O local de extração quanto à concentração de arsênio. Perfeito? Então, ela garantia, né, que a concentração de arsênio, se ela existisse, ela estava em níveis aceitáveis, tá? É importante chamar a atenção para isso, por quê? Porque auditor externo adora esse tipo de tópico durante os trabalhos, né, de coleta de evidência objetiva, tá? Eles pedem sempre apresentar no momento da auditoria a forma como foi validado o método para monitoramento do parâmetro. Perfeito? Isso tem que ficar muito claro. O que acontece? Tem muitas pessoas e empresas que validam, né, um determinado processo através de pesquisa, né? Então é importante eu trazer referências bibliográficas. O APPCC, principalmente quando atrelado à norma ISO 22000, pede muito isso, tá? Então eu posso usar também trabalhos estatísticos, tá?
para validar. O importante é ficar bem claro, eu não consigo monitorar a variável, né, seja lá por que motivo, eu não consigo monitorar essa variável, eu preciso validar o processo para garantir, né, o atendimento dessa variável. Tá? Atenção, o auditor adora isso. Perfeito? Mauro, eu fiz a minha validação, tá vendo aqui, nós fizemos uma amostragem ali pegamos um dia de produção bem corrido, fizemos uma amostragem de 10 produtos, tá perfeito, tá tudo ok. Pessoal, toda vez que eu trabalhar com amostragem para validação de processos, eu preciso fazer isso com base em premissas e dados estatísticos. Tá? Tirar uma amostra no meio de várias, isso não me garante absolutamente nada, tá certo? Isso é preciso ter embasamento técnico, mas pode ser feito por análise estatística, pode ser feito por bibliografia, pode ser feito por histórico de ocorrências na própria empresa, tá? Quando eu tenho um bom sistema de monitoramento, enfim, validar processo é bem corriqueiro, mas é importante que seja feito com base em dados técnicos. Perfeito? Vamos lá. Dando prosseguimento, nós agora vamos tratar a parte de competência, comprometimento e liderança. Tá? O primeiro tópico é autoridade e responsabilidade. Tá, pessoal? Eu queria dizer para vocês que nas inúmeras literaturas, os livros, né, falam que autoridade é o poder de mandar e responsabilidade é o poder de responder, e tem gente que fala, e tem livro que fala que é exatamente o contrário. Eu quero lembrar para vocês a coisa da essência sobre a forma. Tá? Vale o sentido. Para mim, eu trouxe como exemplo a questão de autoridade ao poder de mandar. Tá? É aquele que tem prerrogativa de orientar, cobrar e conduzir os demais. Perfeito? Isso é muito importante, né, que isso esteja bem definido. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas todas as vezes que eu coloquei um procedimento, eu coloquei o responsável e o superior imediato, porque são essas pessoas envolvidas na questão de autoridade e responsabilidade. Aquela pessoa que está como responsável pelo setor, ela tem autoridade para conduzir todas as pessoas do setor, e ela responde, ela é responsável perante os atos dos colaboradores, ela é responsável perante a diretoria, no caso do exemplo administrativo, no caso da gerência. Então, é importante essa questão da hierarquia. Tá? Responsabilidade é a obrigação de responder por tudo que está sob o seu comando ou autoridade. Então, resumindo, autoridade, eu mando, eu conduzo as pessoas, eu oriento. Responsabilidade, eu vou responder pelos resultados, né, da minha condução de trabalho. Perfeito? Nós temos a questão da pirâmide organizacional, tá, pessoal? Isso é bem comum na literatura, né? Eu tenho nível estratégico, tático e operacional, certo? O nível estratégico é aquele que define a política da qualidade da empresa, tá? Filosofia,
posicionamento de mercado, define diretrizes, cultura da própria empresa, né? São as pessoas que definem o que vai ser importante, como a empresa vai conseguir atingir seus resultados, tá certo? Logo em seguida, nós temos o nível tático, né? O nível estratégico, ele dá a missão, ele define o que ele quer. O nível tático, ele define como vai ser feito, ele coordena a execução, certo? Ele garante que a política da qualidade, nesse caso, ela vai ser atendida, né? Por que vem numa pirâmide, né, pessoal? Porque as informações, os desejos e o exemplo tem que partir de cima para baixo, certo? Se o dono da empresa é ético, a tendência é que a empresa seja toda ética. Se o dono da empresa é muito agressivo nos negócios, é uma tendência que seja muito agressiva. Se o dono da empresa utiliza muito jeitinho, é uma tendência que todo mundo na pirâmide trabalhe com essa coisa do jeitinho, tá? Voltando aqui, o nível tático, né, os gerentes, eles coordenam a operação de modo a atingir a política. Então, o estratégico define, né, a política, as diretrizes, o tático coordena, né, a execução das atividades de tal forma, né, que o operacional trabalhe e a empresa alcance os objetivos, né? No nosso caso específico, relativo ao curso, é a política da qualidade da empresa, os objetivos da qualidade, tá? E, por último, né, como eu já até falei, o operacional, ele executa, né? Ele faz. Então, o estratégico, ele fala o quê? O tático, ele fala o como, e o operacional executa o como, certo? O tático, ele coordena essa execução, compila resultados e leva para o estratégico, tá? Isso é bastante importante. Não tem empresa nenhuma, não existe isso, que o sistema da qualidade é robusto sem que um nível estratégico dê valor para o sistema de gestão da qualidade. Não existe isso, tá? Não existe. Partir de cima para baixo, é liderar pelo exemplo, tá certo? É importante que vocês tenham isso em mente, tá? Pessoal, dando seguimento, né, e linkando com a questão da pirâmide organizacional, eu quero chamar atenção para o principal problema de liderança quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade associado à ISO 9001, tá? Vamos lá. Isso é muito comum. Isso aqui são os principais problemas que eu encontro em implementação. O dono da empresa, às vezes, ele só quer o certificado. Então, ele não se preocupa com o que está sendo desenvolvido. Eu quero o certificado, né? Como ele quer só o certificado, ele não está dando exemplo, o que acontece? Ninguém se preocupa com o sistema de gestão da qualidade, né? Eu costumo... Ele não dá o exemplo, né? Ele não vai fazer com que aquilo seja parte da cultura da empresa, né? E uma vez que eu tenho uma coisa muito interessante, que é o seguinte: cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está na sala, tá? Então, o que acontece? Se ele não dá o exemplo, se ele quer só o certificado, todo mundo vai querer só o certificado, tá? Aí, o que acontece? Monta-se um cinema, né? um sistema paralelo, tá? Ou seja, fica uma pessoa lá na sala produzindo um monte de documento, mas que não está linkado com o dia a dia da empresa, né?
O que acontece? Às vezes ele quer, mas ele não quer o diretor ele quer, mas ele não quer se submeter às novas diretrizes. Isso eu já vi muito acontecer. Às vezes o diretor tem que avaliar alguns documentos, aí na hora que o pessoal dos setores leva essa documentação para o diretor, ele, não, 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 isso eu não quero olhar, não, não, não traz essas coisas para mim, não. Tá? Então ele quer, mas não quer submeter a essas novas diretrizes, né? Muitas vezes, isso também é extremamente comum, a pessoa tem controles, elas têm registro, mas elas falam assim, não, não, isso é muito bom para a empresa, mas eu não quero que isso apareça no sistema. Isso é uma coisa totalmente incoerente, tá? Esses problemas, eles são muito comuns, tá, pessoal? Muito comuns, isso dificulta muito o trabalho do consultor, tá? E das pessoas mesmo da empresa que estão desenvolvendo. Liderar pelo exemplo é tão poderoso que os outros ficam constrangidos. Opa, peraí, se eu sou o dono da empresa, eu estou assinando, sendo bem didático, o livro de ponto, por que as outras pessoas não vão assinar? Não faz sentido, né? Então, essa coisa de liderar pelo exemplo é muito importante. Pessoal, para a gente fechar esse bloco, eu trouxe esse na prática, né? E a questão é o problema de falta de comprometimento dos colaboradores. Então, durante o processo de implantação de um sistema de gestão da qualidade, você percebeu a falta de comprometimento dos colaboradores. Quais medidas e práticas deveriam ser tomadas para tentar contornar essa situação? Tá? Eu quero que vocês pausem o material, pensem a respeito, certo? Que nós vamos retomar isso daqui a pouco. Pessoal, retomando, vamos lá. Quais as principais práticas, os principais movimentos, né, para tentar garantir o envolvimento dessa turma? Eu já falei em outras situações. Apropriação de indicadores financeiros e operacionais nos controles do sistema. Tá? Dono de empresa, gerente, adora ver número, adora ver cifrão. Tá? Elaboração de relatórios periódicos com resultados de performance. Pego todos esses dados aqui, faço um gráfico, uma análise de tendência, compilo isso num report e uma vez por mês o sistema de gestão da qualidade entrega esses dados para a direção da empresa. Tá? Essa aqui é muito boa. Tá? Normalmente ela tem que partir do dono da empresa, da diretoria. Vincular os resultados do sistema com a participação dos resultados, da PR dos funcionários. Tá? Muito efetivo para garantir envolvimento. Realização de workshops, realização de treinamentos, tá? E implementação, né, da sistemática de verificação através do checklist. Aqui, uma conscientização, aqui, uma parte de cobrança sistemática, aqui é quase que usar a força e aqui envolver indicadores de performance, indicadores financeiros na apresentação de resultados do sistema. Perfeito? Eu vou pedir para vocês avaliarem a aula e nós voltamos daqui a pouco.